Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Hello! Galeras! Cadê o povo? Chama o povo pra entrar que a gente vai começar nossa liveless. Vou dar um tempinho aqui pra todo mundo poder entrar. Gente, quem quiser, manda pro pessoal aí no aviãozinho, nesse negocinho assim, ó. Manda pro povo, que essa live vai ser mara. Eu tava super ansiosa pra poder fazer essa live. Muitas pessoas me pediram, Sarinha tá aqui, aí ó, falando que tava muito ansiosa pela live. Meus fãs me cobravam muito para que eu pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto. Aí eu anotei algumas coisinhas, tá, gente? Então, alguns momentos eu vou estar lendo pra gente poder tirar todas as dúvidas. Minha internet tá boa, hoje choveu muito aqui, eu fiquei com medo. Falei, ai meu Deus. Mandem pro pessoal pra gente poder começar. Lavei meu cabelo hoje, galera. Olha como ele está sedoso. Lavei pra vocês e pra te amar. Gente, só pra vocês entenderem um pouquinho, eu não conheço muito sobre o assunto, então eu também vou estar aqui aprendendo, tá certo? Refletindo. Acho que é sempre um bom momento pra gente poder aprender, escutar quem conhece e sabe muito bem sobre o assunto, que no caso vai ser Te Amar. Eu acompanho ela já há algum tempo. Me apeguei mais a ela depois de um livro que eu li. E eu falei assim, me manda esse livro aí, eu quero ler. Tá? Então, hoje nós iremos praticar, principalmente eu, a escuta ativa. Eu vou estar, às vezes, aqui perguntando algumas coisas, uns pontos que eu mostrei pra vocês, que eu dei uma estudada, dei uma lida, que eu tô realmente aproveitando esse tempo de quarentena pra entender um pouco mais sobre esse assunto. E nós iremos falar hoje sobre práticas antirracistas, ok? Práticas antirracistas. Todo mundo entrou? Vou chamar. Te amar. Rimou. Deixa eu ver se ela tá aqui. Gente, essa mulher é uma potência, viu? Aproveitem aí pra aprender muitão com ela. Ela não entrou ainda. Te amar, cadê tu? Pra eu poder te convidar aqui. Ou escreve, ou manda um convite aí pra mim. Que eu não tô vendo ela aqui ainda. Se vocês verem Te Amar aí falando alguma coisa, me avisem pra eu poder chamá-la. Vocês acham melhor eu desativar os comentários quando ela entrar ou eu mantenho os comentários? Eu não sei o que é que vocês preferem. Ó, pra outra, eu tô emocionada que você pagou a internet. Feche sua cara! Que a gente paga essa net daqui. Deixa eu ver se ela entrou agora. Te amar, cadê você? Te amar. Gente, falei com ela no WhatsApp agora. Gente, é sério. Eu tô muito estudiosa. Eu tava me sentindo na época de escola. Eu anotei várias coisas para perguntar. Que eu tenho dúvidas também para entender sobre vários assuntos. Tô esperando Te Amar entrar aqui e me pedir um convite. Não, aqui são perguntas. Aqui são o que, Lorena? Vamos ver. Eu não tô clicando aqui, não tá indo. Virei a câmera. Opa, queridos, tudo bom? Deu uma viradinha de câmera aqui.
Gente, Tia Má, ela sumiu da minha vida. Será que ela não tá conseguindo enviar a solicitação, gente? Ela já entrou aqui? Ó, eu vou ter que... Ah, chegou! Chegou, tô vendo te chamar aqui. Transmitir ao vivo. Minha tia chegou. Maravilhosa! É você que é. Como vai, gatona? Poxa, muito feliz, muito obrigada, viu, por ter aceito o meu convite, por ter aceito falar um pouquinho aqui com a gente. Acho que muitas pessoas estavam ansiosas por essa live. Quando eu publiquei, todo mundo, ai, Tia Mai maravilhosa, não vou perder. Como é que você está? Grávida, né, Lore? Aqui com barrigão, mas firme, forte e atuante. Graças a Deus. Tia Mai, eu queria começar a perguntar uma coisa assim que eu percebi que aconteceu muito nessa quarentena sobre as práticas antirracistas, que agora está sendo falado de uma forma muito abrangente, mas eu percebi que ela ficou mais forte porque realmente aconteceu um episódio que meio que as pessoas se atentaram para isso. Eu queria entender como é que a gente pode fazer para ter essas práticas não só quando algo ruim ou alguma coisa mais forte aconteça, e sim diariamente. Ó, Lore, primeira coisa, eu quero te parabenizar, porque assim, você é uma pessoa que tem um grande número de pessoas que te acompanham nas redes sociais. Então, a gente sabe que é importante que a gente use o nosso espaço de uma forma também para facilitar a reflexão sobre vários temas que muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente aqui no Brasil, a gente não tem uma educação antirracista. Muitas pessoas começaram a fazer esse debate agora, muito recente. Então, o que é que acontece? Essa tratativa como se fosse algo novo acontece justamente por isso, porque a gente, por muito tempo, compreendeu que se politizar, falar sobre práticas racistas, falar sobre práticas machistas, era ruim para quem era pessoa pública, para muito artista. Né? Muitas vezes a orientação, inclusive, era é melhor não falar sobre temas polêmicos. Quando, na verdade, o advento da internet possibilitou que as pessoas começassem a pedir opiniões e nossas vivências a respeito desses temas. Eu costumo dizer que o Brasil copia muita coisa que vem dos Estados Unidos, mas o modelo do debate racial a gente ainda não conseguiu adotar. Nos Estados Unidos, a população negra representa apenas 13% da população. E aqui no Brasil nós somos a maioria absoluta, nós somos 53%. Mas os espaços de poder ainda são ocupados por pessoas brancas por conta do processo histórico do país. E aí, eu estou falando tudo isso para exatamente responder a sua pergunta. A gente só vai conseguir dirimir essas diferenças realmente a partir de um processo de construção e reconstrução diária, onde a gente começa a utilizar esse nosso olhar atento, vigilante, para questionar, tipo, onde é que por que não tem pessoas negras? Por que as pessoas ainda acham um absurdo uma pessoa negra ser bem-sucedida? Porque a gente não questiona a falta de representatividade de pessoas negras nos espaços de poder, exatamente por conta desse processo histórico. Toda vez que alguém me fala assim, Maíra, eu não sei falar nada sobre isso. E a minha primeira resposta sempre é que é a coisa talvez mais natural. Exatamente porque a gente não foi ensinado a ter esse debate no ambiente escolar. Muitas das coisas que eu aprendi sobre a luta antirracista, eu fui aprendendo fora do ambiente da escola, fora do ambiente acadêmico. Não foi na universidade que eu li Angela Davis, não foi na universidade que eu li Abdias do Nascimento. Eu tive que ir para fora. E o fato de eu ser uma mulher preta sempre suscitou em mim questionamentos justamente porque eu não me via representada, sabe? Então, surge em mim essa ânsia de querer ter essas respostas. E para ter essas respostas, eu comecei a fazer novas perguntas. Eu acho que a melhor forma que a gente tem que fazer é exatamente colocar os nossos privilégios, como você está fazendo agora, para questionar as ausências,
a gente tem que questionar, tipo, você é uma grande dançarina no Brasil todo, mas cadê as outras dançarinas negras? Por que será que as dançarinas negras não têm a mesma repercussão que você? Isso tudo faz parte de um processo que é esse processo de invisibilidade das pessoas negras, sabe? E mesmo assim, Lori, o que é que acontece? As pessoas ainda conseguem naturalizar e aceitar o progresso da população negra por meio do entretenimento, né? Então, assim, se é para ser dançarina, se é para ser um jogador de futebol, se é para ser um cantor, as pessoas ainda aceitam, mas ainda tem muita dificuldade de entender que a gente pode ser a grande cientista. Eu sempre estou dando exemplo de doutora Jaqueline Góes, que é a cientista baiana, que foi ela que decodificou o vírus do coronavírus, sabe? O Covid. Quando a gente descobrir a vacina, a gente vai precisar celebrar uma mulher preta baiana. E que poucas pessoas sabem que é uma mulher preta. Show, que show. Você falando sobre dançarina, sobre bailarina, tem uma incrível aqui que eu sou super fã, que é a Edilene, que é do balé. Amo a Edilene. A Edilene é uma grande referência, foi deusa do ébano, dançarina, é uma das mulheres que eu mais admiro. Eu sou super fã. Só te ver aqui os comentários para ver se tá tudo legal, se as pessoas estão ouvindo a gente bem, se a internet tá legal, se a imagem não tá ruim. Então, só para eles responderem aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta. Eu falei aqui no início que eu anotei algumas coisas para eu não passar batida e tirar algumas dúvidas. Tem uma palavra que eu não sei muito bem o que significa, que é equidade social. Eu acho que muitas pessoas também não conhecem, porque a gente fala muito sobre igualdade, né? Mas não é um termo correto. O que é, tipo, quando eu leio, eu falo que não é um termo correto. Já que o branco e o negro, eles começam de lugares muito diferentes na sociedade. Então, eu queria entender um pouco o que é equidade social e por que muitas pessoas falam sobre igualdade. Você é toda organizada. Eu sou virginiana, minha filha. Falei, não, eu tenho que estar com tudo anotadinho para não ficar perdida e tirar minhas dúvidas. Então, e é exatamente isso, Lori. Paulo Freire, um grande educador nordestino que se tornou uma referência mundial no processo da educação, ele fala uma coisa que é muito importante, que ele explica, que a gente precisa tratar os desiguais de forma desiguais, até que essa desigualdade não nos separem mais. Então, é exatamente isso. Eu sou uma mulher preta, né? E olha só, eu sou uma mulher preta que passa na televisão, que tô ali. Se a gente for comparar, eu vou até dar um exemplo aqui, bobo, né? De número de seguidores, número de pessoas que nos acompanham nas redes. Você tem um número infinitamente maior, você tem 10 vezes mais pessoas do que eu. Mesmo a gente tendo participações em espaços privilegiados, sabe? Exatamente porque a gente naturalizou acompanhar e assistir e ver pessoas brancas. As pessoas olham para mim sempre com um olhar suspeito. Muitas vezes tem gente que questiona: será que Tia Maia é mesmo jornalista? Então, o que é a equidade? Mesmo que alguém dê para mim e para você a mesma oportunidade, que é exatamente o que acontece aqui. Você está em espaço privilegiado, eu também estou, mas o tratamento será desigual. A igualdade não possibilita que a gente alcance os mesmos espaços, exatamente porque a gente não vai ter as mesmas oportunidades, nem as mesmas possibilidades. É por isso que a gente precisa de equidade, que às vezes é assim. Tipo, quando você vai apostar corrida, você tem sobrinha? Sim, não, sobrinha não. Mas você tem criança que você convive. Quando você vai apostar uma corrida com a criança, às vezes você não diminui os seus passos para tentar exatamente se igualar, porque você sabe que você já tem sobre aquela criança uma série de vantagens na hora da sua corrida, não é isso? A equidade é exatamente isso. Você permitir que um grupo de pessoas que historicamente não teve as suas oportunidades asseguradas, não teve os privilégios assegurados, possam competir na mesma situação. Então, é por isso que é daí que surge a aplicação das políticas públicas, que as pessoas... Tem muita gente que questiona, né? Isso, as ações afirmativas, a política de cotas. Por exemplo, o modelo de política de cotas é um modelo que a gente inspira, inclusive, em outros países, como os Estados Unidos, como países da Europa, e que muita gente acha, critica, sem saber que as cotas existem para várias coisas. Por muito tempo, no Brasil, tinha a lei do boi, que assegurava que filhos de fazendeiros entrassem na universidade sem precisar fazer vestibular. E isso foi uma coisa que acabou outro dia. Quando os filhos de fazendeiros entravam nos cursos de agricultura, que era agronomia, né? Nos cursos de agronomia, nos cursos de veterinária, eles não precisavam fazer vestibular.
porque eles já entraram por meio das Hum, cotas. E a política de cotas aqui no Brasil, as pessoas têm uma ideia completamente equivocada. Muita gente não entende e acha que simplesmente você chega lá, você diz que você é preta e você já tem a sua vaga garantida na universidade. E não é assim. Aqui você vai como é que... participar do vestibular. Então, você vai participar do vestibular, como todo mundo, só Hum, que tem uma reserva de vagas. Entendeu? Então, vamos supor sei, que vai sei. eu e você participar. Eu vou me matricular, eu vou me inscrever no vestibular de cotas para pessoas negras, pensado em cotas para pessoas negras. Desculpe, foi que meu filho chegou aqui, tá falando comigo, eu tô respondendo a ele. Então, assim, eu vou participar lá. E você tá pelo geral. A gente vai concorrer no número geral, mas a minha vaga, eu vou estar concorrendo com uma outra pessoa preta que também se inscreveu pelo sistema de cotas. Entendi, entendi. Entendeu? Então, Sim, assim, não tem uma vantagem. Tanto que a gente percebe que agora tem gente que fala assim, né? Que agora tem uma vantagem em você ser preto porque você consegue várias coisas. Só que a gente sabe que essa vantagem ela é irreal. Não é, é fantasiosa e é falaciosa. Que é uma forma, inclusive, de depreciar e desqualificar esse discurso antirracista. Sabe? Porque quando você sim, deprecia um discurso, você tenta enfraquecer, fica parecendo que é pura balela, sabe? Quando a gente sabe que não é verdade. Eu tenho certeza, você viaja o mundo, né? Você vai para o sim. Japão, você está lá nos Estados Unidos, e eu sei que a gente vai aprendendo que em vários lugares, quando a gente chega, a pessoa preta é uma exceção. Quantos lugares você vai com o Léo e que só tem ele de preto? Sim, verdade. É verdade. Eu ia até te perguntar, na verdade, eu esqueci de anotar, mas já que você tocou nesse assunto, eu acho que o termo é relacionamento interracial. Se eu estiver errada, você me... Isso. Eu não entendo muito bem, assim, sobre o que significa. Já fui questionada em algumas entrevistas e eu não soube me expressar muito bem o que é estar no relacionamento interracial. Eu sei que é por conta de eu ser branca, Léo ser negro, mas eu não sei, tipo, como isso se dá na prática, entendeu? Se você Mas é conseguir. exatamente isso. Olha, os relacionamentos aqui no Brasil, Lore, porque tem uma coisa que muita gente fala, eu até já fiz um vídeo sobre isso, muita gente me questiona, Tia Mai, como é que pode? A pessoa ficou famosa, começou a namorar com uma mulher branca, né? A gente precisa entender que essa daí é uma ideia que a gente tem, porque a gente ainda se pauta a partir dos relacionamentos de pessoas famosas. Aqui no Brasil, a maioria das relações são monorraciais. Quer dizer, o que quer dizer monorracial? Pessoas se casam com pessoas da mesma raça. A maioria dos Tá, casais se casam, branco casa com branco, preto casa com preto, índio casa com índio, oriental casa com oriental. A maioria. É lógico que vão haver exceções. E o que é que acontece? Só que a gente compreende, em especial a população negra, que o amor preto cura. O amor afrocentrado traz para a gente também a questão da compreensão da representatividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque também nos foi ensinado que as pessoas negras não sabem amar. O que é que fazem? As mulheres pretas sempre foram vistas como as mulheres do fetiche, as mulheres que vão realizar as fantasias sexuais, sabe? tá, Porque você é um fenômeno. Eu aposto que você já deve ter escutado assim. Nossa, você dança super bem, parece até que você é preta. Eu aposto que já te disseram isso. não, me fala Exatamente. assim, loura com sangue de negona, não sei o quê. Muitas vezes falam. Então, exatamente por conta disso, Lori, que é essa hipersexualização da mulher negra, sabe? É a mulher preta que sabe mexer com o corpo, é a mulher preta que tem o poder no quadril, que tem o diabo nas cadeiras, sabe? Então, assim, isso foi criado e, e é divulgado, inclusive, até hoje no imaginário e no homem preto. Eu aposto que toda vez que você bota a foto com o Léo, deve ter lá alguém que deve dizer assim, ai, que negão, meu Deus do céu, que homem maravilhoso. E as pessoas ainda achando É, que estão elogiando, estão também reforçando a ideia da hipersexualização do homem negro. É o homem negro como se fosse aquela força sexual. Eu me lembro que teve uma época que teve aquela grande polêmica do tamanho do pinto de Léo, se era grande, se era pequeno. Como que as pessoas queriam reduzir o homem ao tamanho do seu falo exatamente por conta dessa hipersexualização que acontece com os homens negros, onde as pessoas acham que o homem preto, para ser preto de verdade, tem que ter um pênis grande. E isso daí parece que é bobagem, que é engraçado, mas é frustrante e demonstra como nos animalizam. E aí, por que eu estou tá, dizendo tudo isso? Para eu tentar te responder. tá Então, sobre isso. oi? Eu ia te perguntar sobre isso, mas eu ia te Ai, perguntar com as mulheres, né? Porque foi na época lá, quando da escravatura e tudo mais, que eram estupradas pelos
pelos brancos e tudo mais. Eu ia te perguntar se ainda existia, de fato, essa hipersexualização do corpo da mulher negra e tudo mais. Muito. Ainda existe, Lori. E aí, por que eu tô te falando tudo isso? Então, o relacionamento interracial ainda é visto por muitas pessoas como esse processo ainda desse olhar que acham que pessoas negras não são capazes de amar. Então, assim, por isso que muitas vezes alguém fala para mim, te amar, o amor não tem cor. E eu sempre respondo, historicamente, o amor sempre teve cor. Quando a gente era criança, a gente ia ler os contos de fadas. Qual é a cor da princesa? A princesa sempre foi branca. Qual era a cor do príncipe? O príncipe sempre foi branco. A gente vai assistir a novela. A protagonista, a mocinha, sempre era uma menina branca. Quem era o mocinho? Um homem branco. Então, o amor sempre teve uma cor e o amor sempre foi associado à branquitude, né? Amar era uma característica do povo branco. E o povo preto era o quê? O povo fogoso, do sexo, que estava pronto para ir para a cama, para fazer ousadia. E aí, eu também já falando sobre isso, Lori, existia um processo de compreensão que era também da objetificação da mulher branca. Porque quando um homem subia na vida, o que é que ele precisava ter? Um carro, uma boa casa e uma loira do lado. Porque isso era associado ao símbolo do sucesso. Entendi. E esse símbolo do sucesso, ele não foi criado agora. Ele foi criado há muito tempo e que por muitas vezes foi reproduzido. O que acontecia na época do Brasil Império? Você precisava ter uma mulher pura. Para você mostrar que você era um homem de família. Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente vai precisando entender. Então, essa relação interracial, ela se basa exatamente por isso, porque vão ter compreensões históricas sobre esses dois corpos de formas distintas. Vão olhar para o seu corpo de uma forma e vão olhar para o corpo de Léo de uma outra forma. Sabe? Sim, mas quando me perguntam se eu já sofri algum tipo de preconceito por eu estar numa relação interracial, é como esse tipo de preconceito? Porque eu realmente eu nunca me atentei, entendeu? Eu nunca parei e falei, caramba, isso foi um preconceito por eu estar num relacionamento interracial. O que seria isso, assim, na prática? Lori, aí eu já acho muito difícil nessa relação interracial você ser o alvo do preconceito. É Sim. muito mais provável que nessa relação interracial Léo seja o alvo do preconceito. Vou te dar um exemplo que aí é um exemplo do que perpassa também por esse processo da objetificação. Eu estava falando aqui, você é uma mulher que tem quase 9 milhões de pessoas que te acompanham, querem saber de você. Mas eu tenho certeza que várias vezes alguém já disse a você que você estava com Léo apenas porque você queria ser famosa. Que é uma forma, inclusive, de renegar o seu trabalho. É como se a sua única função fosse viver com o cara. Isso é um processo perverso também. Que é esse processo perverso de aniquilar o poder e o conhecimento da mulher em detrimento do homem. E no caso de Léo, as pessoas vão sempre questionar ele a ausência de consciência. Sabe? Então, assim, Léo vai ser sempre visto como alguém que é inferior a você. Sabe? As pessoas dizem assim, ai, sei lá, até mesmo elogiando, é isso que eu tô te dizendo. Tipo assim, ele deve ser um negão maravilhoso pra Lori estar com ele, tipo assim. Pra ele conseguir a façanha de estar com Lori em prota, ele tem que ser muito bom. É como se tiver... Aquilo que muitas vezes as pessoas pretas ouvem em casa, que a gente tem que ser 3 vezes melhor. É exatamente por isso. Elogiam a gente dessa forma depreciativa. Você tem que ser muito bom para você conseguir algo. Você tem que ser muito boa, você tem que ser muito inteligente. Por exemplo, uma coisa que eu ouço muito e as pessoas acham que estão me elogiando é dizendo assim: nossa, você é muito inteligente. As pessoas se surpreendem com a minha capacidade, sabe? É como se fosse algo fora do normal. Porque muita gente me conhece a partir do processo, né, de ser engraçada, de fazer piada, mas as pessoas não querem ainda olhar para mim como uma pessoa capaz de produzir conhecimento. Entendi. Sim. Entendi. Obrigada, viu? Tô adorando. Eu botei aqui para ver como é que o pessoal tava reagindo, que se tá travando, porque não pode travar não, gente. Fala de equidade, que agora eu já entendi do que se trata. A gente entra no ponto, então, sobre privilégio, né? Querendo ou não. E existem pessoas brancas que acham que o privilégio, tipo, ficam bravas quando falam sobre privilégio. E privilégio, no meu conceito, eu acho que todo mundo tem que ter, né? Tem que usufruir do privilégio. Então, eu queria te perguntar
o que são esses privilégios, né, em primeira mão, e como nós brancos podemos reconhecer esses privilégios. Eu tô muito orgulhosa, sabia? Porque, assim, deixa eu te dizer, é exatamente o que você falou. Poucas são as pessoas brancas, Lodi, que saem desse lugar confortável, sabe? E começam a questionar. E é importante que a gente questione, sim, porque a gente vem de uma formação histórica completamente perversa e desigual. A gente precisa Sim, entender sobre a história do Brasil, sabe? E eu sempre digo que quem nega o racismo no Brasil ou é ignorante, porque não conseguiu estudar e entender o processo de formação da sociedade brasileira, ou é perverso mesmo, ou é perversa, porque eu acho que existem pessoas que são ruins mesmo e tá tudo ok. Então, sim. o que é privilégio? Primeiro que as pessoas dizem assim, eu não tenho privilégio nenhum, eu sou branca, mas eu sou pobre. O privilégio quer dizer que o fato de você ser branca não vai piorar a sua vida, sabe? Por exemplo, você estava aqui dando exemplo de Adilene. Adilene é uma das maiores dançarinas do Brasil, na minha opinião. Adilene Maravilhosa. faz coreografia para Angolé, faz coreografia para Léo Santana, faz coreografia para Ivete Sangalo. Foi deusa do ébano, sabe? Dá aula de dança. Na minha opinião, era para Adilene ser conhecida nos 4 cantos do mundo. O que é que tira de Adilene a possibilidade dela ser um grande nome internacional de referência da dança? A negritude dela. Isso aí é o privilégio, por exemplo. E aí muitas pessoas que começaram depois dela vão ter um acesso, uma visibilidade muito maior do que a dela. Exatamente porque a negritude tira da gente algumas oportunidades. Então, assim, a gente precisa entender que, assim, por que as pessoas olham para mim e quando me perguntam, te amava, você trabalha com o quê? E eu falo, eu sou jornalista, eu sou roteirista, eu sou escritora. Eu já ouvi gente chegar para mim e falar assim, não parece. Porque no nosso imaginário existe papel de gente preta e papel de gente branca. Então, assim, se é um espaço de poder, se é um espaço de visibilidade, aquele espaço parece que não foi forjado ou pensado para pessoas pretas ocuparem. E assim, mesmo quando eu venho da periferia, né? Eu moro em plataforma. Sim. Eu sempre morei na suburbana, igual a Léo é da Boa Vista do Lobato, eu sou lá da suburbana, de lá de plataforma. A gente até brinca que é debaixo do fiscal para baixo, só da gente. E aí o que acontece? Mesmo a gente morando lá, e assim, minha casa é uma casa ok na suburbana, né? Pra casa, aquela coisa, né, que meu pai sempre diz. Em ponto de pobre, é uma casa muito organizada, uma casa grande, com piscina. E do lado da minha casa tinha uma vizinha branca. Muitas vezes as pessoas achavam que aquela casa, por ser grande, não poderia ser a casa de uma mulher preta. Saca? Isso daí é aquela coisa que a gente não se dá conta, que é o pequeno privilégio. Vou te dar um exemplo agora aqui real, trazendo para dados, né? Para dados, para a gente entender. De acordo com várias pesquisas, mulheres negras, na hora de parir, eu tô te falando isso porque eu tô grávida, eu fico pesquisando. Mulheres Sim. negras têm menos atenção e recebem menos quantidade, uma menor quantidade de anestesia na hora de parir. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que a gente suporta mais dor. Que aí a gente vai entrar naquela coisa que a gente estava falando sobre animalização. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais me elogiam, achando que está me elogiando, é você é uma mulher forte. A questão da força da mulher negra, né? Que, tipo, as Sabe? pessoas acham que tá tudo a todo momento. Pois é, então assim, eu tô grávida e toda hora as pessoas me mandam, né, notícias trágicas. E teve um dia que eu tava muito sensível. E aí eu pedi para darem um tempo, para não ficarem me marcando, porque isso adoece. Porque a gente que vive da internet, a gente termina consumindo também muita coisa da internet. E aí eu pedi. E teve uma pessoa que para mim me magoou muito, porque ela falou assim, ela disse que ia deixar de me seguir, que estava decepcionada, porque gravidez não invalida ninguém. E que eu estava ali, eu tinha que responder mesmo. E aí eu respondi, né? Falei que eu também estava muito decepcionada com ela, de perceber que ela olhava para uma mulher preta e animalizava aquela mulher. Porque eu vejo, eu fico às vezes assim acompanhando, e eu vejo como esse processo da gestação para as mulheres brancas é sempre um momento celestial, e para as mulheres pretas é sempre um momento da gente ter que repensar, inclusive, na nossa qualidade de vida. A gente precisa repensar se a gente vai perder emprego. Porque é uma realidade que acontece, muitas mulheres pretas, quando engravidam, elas são demitidas.
As mulheres brancas, por Caramba. estarem no topo da sociedade, muitas vezes, quando elas descobrem grávidas, elas abrem mão de trabalhar. São opções distintas. Enquanto uma perde o sustento, a outra escolhe ficar dentro de casa. Vou te dar um outro exemplo aqui, Lore, né? Eu acabei de fechar com a Pampers, sou embaixadora Pampers, estou grávida, muito lindo. É maravilhoso. Estou super orgulhosa mesmo. Só que assim, né? Como toda mãe, eu tô aqui, fico em casa às vezes até tarde da noite, de madrugada, que minha filha me acorda de madrugada. E eu fico pesquisando muita coisa de criança. E é doloroso perceber que quase nunca tem imagens de crianças negras. Quase nunca tem. Você Verdade. conta de dedo as marcas que associam a gente a uma família. Eu tava falando agora nesse instante, quando você assiste uma novela, um filme, na maioria das vezes, a população negra é coadjuvante. É sempre aquele personagem que não tem história, que tá na casa da amiga branca o tempo todo conversando. Aí eu até Ou, eu falei, ou a empregada doméstica. É verdade. entendeu? E eu tava até brincando, eu falei, será que essa pessoa não tem uma mãe, não tem um filho para dizer venha para casa? Sabe? É como se a gente brotasse do asfalto. Só isso. Sim, verdade. Ai, ai, tô adorando. Deixa eu ver, tô aprendendo tantas coisas. Muitas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque eu me vi, infelizmente, nesse lugar. Você começou a falar sobre isso, começou a falar na live sobre isso, sobre o meu posicionamento, né, de estar aqui abrindo, mas eu era uma dessas pessoas que tinha muito medo de tocar no assunto, para ser julgada, por falar coisas que eu realmente não conheço. Então, por isso que eu tô abrindo esse espaço aqui, de escuta ativa mesmo, para eu aprender e poder compartilhar isso com as pessoas. Mas existem muitas pessoas que têm o discurso de não é o meu lugar de fala, né? E eu acho que mais agora a pessoa, mesmo que ela não vivencie isso, ela pode ajudar de alguma maneira, né? Você enxerga como isso? Quais são as maneiras de uma pessoa que, mesmo não vivenciando, pode ajudar de alguma maneira, né? Excelente pergunta, Lólia, porque assim, as pessoas têm utilizado esse conceito de forma equivocada. Lugar de fala, tem um livro, inclusive, de Jamila Ribeiro, que é importante as pessoas entenderem, que é exatamente isso. Lugar de fala quer dizer que, assim, quando a gente for falar sobre racismo no Brasil, eu e você temos lugares de fala diferentes. Não é que você não tenha lugar de fala, você tem um lugar de fala da escuta, da observância. Você não tem um lugar de fala da vivência. Eu sei o que é ser uma mulher preta no Brasil. Eu sei o que é eu chegar dentro do meu próprio carro e a pessoa me perguntar cadê o dono do carro, sabe? Eu sei o que é eu chegar para buscar meu filho e a pessoa achar, até meu filho chegar, porque é uma criança preta, mas até meu filho chegar, a pessoa achar que eu sou a babá dele, porque para estar numa escola particular não pode ser uma mulher preta que vai pagar. Então, assim, são vivências distintas. Mas lugar de fala, gente, todo mundo tem. E aí o que às vezes muita gente usa esse conceito para, inclusive, se calar. E eu sempre digo, se calar é ser omisso. O que não dá, Lore, é pra gente ser protagonista. Por exemplo, a gente está aqui fazendo essa conversa. E eu tô vendo que você tá aí super dedicada, querendo, de fato, aprender. O que acontece com muita gente é que tem, por exemplo, estava tendo essa polêmica agora na internet, que é qual é a forma certa? É preto ou negro? E aí Sim, tem muita gente. E aí eu já expliquei algumas vezes, gente, aqui no Brasil o termo negro foi ressignificado, a gente precisa entender que teve muita gente que lutou, né, para que o termo negro aqui recebesse uma outra incidência e que a gente não pode apenas importar um modelo que vem de fora. Aqui no Brasil, o termo negro foi traduzido com uma outra compreensão, um outro entendimento e exatamente criou uma força. Então, assim, aqui você pode chamar de preto ou negro porque você vai ser discriminado pela cor de sua pele. Sabe? Aqui no Brasil, o racismo, ele é de fenótipo, não é de genótipo. E aí, as pessoas ficavam nessa coisa e já teve gente branca de chegar para mim e querer vir me dizer como é a forma correta. Mesmo sem ser pessoas que têm uma vivência, uma compreensão do debate que eu vivencio. Então, assim, sim. lugar de fala você também tem. O que a gente às vezes não tem é o protagonismo. E aí, o que acontece aqui, a população branca aqui, ela sempre foi protagonista de tudo. Né? Aquilo que eu estava falando, desde esse processo histórico até os dias atuais. Então, essas pessoas, às vezes, elas estão tendo dificuldade de ser coadjuvante nesse processo da luta, nesse processo do debate racial. Então, essas pessoas não sabem como agir.
E às vezes nesse momento é o momento da escuta, de ceder espaço, de convidar as pessoas para reflexão e de estudar, que é aquilo que eu estou te dizendo, Lorena. Eu não aprendi tudo que eu sei sobre a questão racial, não foi assim. Sou negra e já nasci forjada na luta antirracista. Não. Eu venho de uma família pobre, da suburbana, mas eu estudei em escola particular minha vida toda. Então, como eu sempre fui aluna de escola particular, eu era sempre uma das poucas meninas pretas da escola. E aquilo começou a mexer comigo, dizer por que só tem eu de preta? E eu comecei a querer entender sobre isso. Então, o que eu sempre sugiro para as pessoas é que as pessoas também se apropriem da informação, porque a informação está ali à disposição, sabe? Eu percebi todo o seu processo, né, para poder a gente fazer essa live. Então, assim, você foi buscar informações, sabe? E tem que ter um ponto de partida. A gente precisa. Você não vai sair daqui forjada, você não vai ser uma nova Angela Davis, sabe? Mas você vai sair daqui com compreensão e que isso precisa despertar uma maior vontade de aprender. E eu sempre digo, a pessoa que chega para mim e diz assim, porra, eu quero aprender, eu vou socializar meu conhecimento, sabe? Eu vou dividir. Porque eu sempre digo que conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, na verdade a gente multiplica, né? Porque se eu chego aqui para você, divido um pouquinho do que eu aprendi, você vai passar para outra pessoa e você está multiplicando essa informação. Então, eu acho que a gente precisa entender, de fato, o que significa o conceito de lugar de fala e entender que muitas vezes a gente precisa sair dessa síndrome de Princesa Isabel, né? Eu sempre digo síndrome de Princesa Isabel, síndrome de Senhorita Morello, de achar que tem que ser o salvador, a salvadora, porque assim, eu sei falar da minha luta, eu sei falar dos meus processos, sabe? E às vezes o que a gente precisa é isso aqui, desse processo de troca, como está acontecendo com nós duas, sabe? Justamente você falou aí sobre leitura, sobre aprender de fato, né? E justamente agora na quarentena, tudo que aconteceu foi o meu estalo. Foi quando eu falei, caramba, eu preciso começar a conhecer um pouco mais. E eu e Léo, a gente entrou num processo mesmo aqui de aprendizado muito grande. Então, assim, os seriados que a gente estava assistindo, a maioria são voltados para questões racistas, para todo o desenvolvimento, né, histórico e tudo mais. Então, a gente tem realmente se aprofundado cada vez mais nisso. E eu separei aqui alguns nomes. Você parou para mim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Tá? Eu separei um que mexeu muito comigo, que eu queria indicar aqui para as pessoas, que é Olhos que Condenam, que é um seriado bem forte, assim, mas que eu acho que é necessário. Eu assisti também com o Léo um filme chamado Detroit, que não sei se você já assistiu, ele é muito bom também. E tem um outro também que eu anotei aqui que chama Time, que é sobre Calife, que é um menino negro que foi preso injustamente por ser acusado de ter roubado uma mochila. Então, assim, são três filmes, seriados que são muito bacanas e que têm ajudado muito, assim, na minha compreensão de tudo que tem acontecido e que vem acontecido desde lá de trás, né, nesse processo. E eu queria te perguntar sobre algum filme, algum livro que você recomendaria para as pessoas que querem começar a aprender tudo, como eu também estou buscando aqui. Então, olha, é porque eu tô rindo, é porque esses filmes todos, né, são filmes baseados em histórias reais, mas que acontecem todos os dias aqui no Brasil. A gente tem várias histórias. Outro dia alguém falou uma aberração de que a maioria dos crimes que acontecem aqui no Brasil são cometidos por pessoas negras. Essa é uma grande falácia. As pessoas negras são as mais condenadas. E por que elas são as mais condenadas? Porque a justiça é branca. E a gente precisa entender isso. Então, assim, sabe aquela coisa que a gente fala muito agora que está na moda, empatia? É muito mais fácil a gente se atrai pelos iguais. Então, assim, se você vê uma outra mulher branca, loira, você vai se identificar nela muito mais fácil do que se identificar comigo. Lógico, nós temos traços distintos, nós temos compreensões de mundo distintos. E isso daí não tem nada a ver nem com a questão social, é uma questão mesmo biológica. Você vai olhar para o seu igual, você vai se reconhecer nele. Sabe? É tipo aquela coisa que a gente se atrai pelo espelho. A gente sabe como a gente é, mas quando a gente vê o espelho, a gente se olha, não é isso? Então, isso acontece. A gente tem vários casos de pessoas que foram presas injustamente aqui no Brasil. Aqui na Bahia teve uma história recente, que eu digo assim, deve ter poucos anos, que foi do caso de José Pereira, que foi um homem que tinha um álibi, ele estava trabalhando, né, em outra cidade, mesmo assim ele foi preso acusado de violentar uma mulher só depois do tempo que ele conseguiu provar que não. Por exemplo, quando a gente vê a capa, né, de jornal,
Só para a gente entender como as notícias estão sendo suavizadas. Outro dia teve um jovem negro que foi preso com 5 quilos de cocaína. E a manchete era: traficante é preso com 5 quilos de droga. E aí depois um menino, né, do Rio de Janeiro, filho de uma família classe média, ele estava com 32 quilos de cocaína. E não estava sendo chamado de traficante. Ele estava assim: estudante é pego com número alto de droga. São coisas sutis que às vezes, assim, sabe aquela coisa assim que a gente conhece, que a gente chama de carteirada, quer dizer assim: ai, é meu filho, é meu sobrinho, não bote ele assim. Eu não tenho o meu tio para me fazer isso. Sim. Sabe? Então, assim, são esses detalhezinhos que a gente precisa entender. Só que uma coisa que eu tenho feito, Lore, é saído desse lugar. Eu me permiti a não assistir mais nenhuma história de sofrimento, nenhuma história que reproduz o processo de dor do povo preto, eu assisto mais. Por quê? Porque essas histórias, para mim, não são novidades. Olhos que Condenam me machuca demais. Eu tentei assistir, eu chorava tanto. Muito, também. Assim, eu não posso esquecer que eu sou mãe de um menino preto. É Sabe? verdade. Então, assim, é uma história que é muito perto de mim. Quando teve o assassinato de João Pedro pelo Estado brasileiro, eu chorei muitos dias. Porque João Pedro, inclusive, foi assassinado no dia do aniversário de meu filho, 18 de maio. E eu passei dias chorando porque ele morreu com 14 anos e meu filho tinha acabado de completar 12. Então, assim, é muito duro a gente ter que ter essas convivências. Então, assim, o que é que eu faço hoje em dia? Eu assisto filme que fala de amor. Filme preto que fala de amor, que mostra gente preta amando, sabe? Eu gosto muito dos filmes de Spike Lee. Eu gosto muito de os filmes nigerianos. A Nollywood, para mim, é a grande invenção do momento. Eu passo horas maratonando filmes da Nigéria, sabe? Que são filmes nigerianos, porque são filmes bobos, às vezes. É comédia, água com açúcar, não sei o quê. Mas Sim. são pessoas pretas naquele lugar de protagonismo, sabe? E é isso que eu quero ver. Assisto, né? Não tenho como não me forjar disso, mas eu gosto muito de documentários, acho que é porque eu sou jornalista, mas aí eu gosto também de falar dos livros que nos fortalecem. Então, eu gosto muito, e eu gosto também de sugerir quem veio na nossa frente. A gente tem ficado essa coisa da militância da internet, né? E eu tô falando isso mesmo sendo militante da internet, mas a gente precisa descobrir e respeitar quem veio na nossa frente, né? Para você ser uma grande dançarina hoje, muitas mulheres precisaram desbravar e ocupar o espaço da dança e exigirem respeito. Então, assim, eu sempre digo que eu não posso pedir que as pessoas queiram ouvir o que eu estou falando se eu não consigo lembrar quem veio na minha frente. Então, assim, eu sempre cito que as pessoas pesquisem sobre Lélia Gonzalez, sabe? Uma das maiores referências da luta antirracista do mundo, que é, inclusive, utilizada como referência pela própria Angela Davis, que é quem todo mundo hoje em dia cita, né? Que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Mas a própria Angela Davis assume que bebeu na fonte de Lélia Gonzalez. Eu quero que as pessoas procurem informações sobre Abdias Nascimento, sobre Beatriz Nascimento, sobre Conceição Evaristo, que concorreu ano passado para sentar na cadeira da Academia Brasileira de Letras e que não sentou, mas que, para mim, eu brinco, né, que ela é a presidenta da Academia Brasileira de Letras Pretas do Brasil, porque ela é a maior referência, Sueli Carneiro, sabe? Que eu acho que é importante a gente conhecer a nossa história. Com certeza. Sabe? Eu estou fazendo lá no meu quadro lá do encontro, o desafio da estátua, onde a gente fala de personalidades negras, exatamente porque tem muita gente que as pessoas nem sabem que são grandes referências negras, né? Eu falo do Rio de Janeiro, toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro, que eu passo pelo túnel Rebouças, poucas pessoas sabem que aquele túnel faz referência aos irmãos Rebouças, que foram homens pretos, que foram eles responsáveis em trazer o uso do cimento para a construção civil aqui no Brasil. Sim. Quase ninguém sabe disso. Eu não sabia. Você falou aí sobre o encontro, né? Você é uma mulher retada aí que chegou onde muitas mulheres gostariam de chegar. Eu queria saber como é que foi chegar, né, dentro da Globo, dentro desse programa e como é se manter lá.
Que eu acho que Lore, isso é muito importante porque assim, né? Eu acho que o que me levou para o encontro foi exatamente essa minha essência da militância, sabe? Eu começo lá porque eu fiz um vídeo que viralizou, né? Falando de relacionamento, que eu falo muito de relacionamento também. E aí esse vídeo viralizou que eu dizia que muita gente fala que não sabe viver sem um cara. E eu dizia, como é que você não pode viver sem ele? É oxigênio, caralho. Você pode sim, tipo, porque a gente não pode naturalizar, que a eu gente li, deve se manter em relações abusivas. Você gostou do livro? amei, eu destruí ele, Rapidex, que eu falo que eu destruo, acaba assim, ó. Acho que eu demorei uns 3, 4 dias, eu amei demais. Já passei já até para amigas. Ah, que bom. Então é exatamente isso. Esse vídeo viralizou e eu fui participar lá. E eu acho que a gente está vivendo uma era onde as pessoas clamam por representatividade. As pessoas querem se enxergar. E eu acho que o que me levou para o encontro foi exatamente o fato de eu ser uma mulher preta, gorda, nordestina. Porque eu tenho uma cara da maioria, sabe? Então, de repente, tá lá uma mulher preta, gorda, falando de amor, falando de amor próprio, dizendo que a gente não precisa aceitar qualquer coisa. E aí, para as pessoas, é uma novidade, sabe? Imagina uma mulher, né, diferentona Sim, falando dessas coisas, porque o que a gente aprende, a gente vai ver mulheres como você, lindas como você, sabe? Dentro daquele padrão, de repente sou eu, completamente fora do padrão, do que é dito, do que é belo, falando dessas coisas. Eu não aceito qualquer coisa, eu mereço ser amada, eu mereço o melhor amor do mundo. Então, lá dentro daquele espaço, eu me sinto que eu sou fortalecida não porque eu sou Maíra, mas eu me sinto sim, fortalecida porque eu sei que eu represento um coletivo de caras. Eu represento um coletivo de corpos. Eu sempre digo, eu nunca estou sozinha. entendi. Eu Entendi. estar em algum lugar, muita gente veio na minha frente. É isso, e assim, travou para mim. Não sei se travou para Mas eu tô te ouvindo, todos. eu tava te Peraí, ouvindo. que agora Tá te acho que ouvindo travou. bem. Tá me ouvindo? Sua imagem travou, Tô. peraí. Mas eu tô te ouvindo. Eu vou. Deixa eu só ver se o pessoal Eu tô aqui, Lore. tá ouvindo. Voltou. Deixa eu tirar aqui de novo. Você estava falando sobre a questão da mulher negra. Eu tenho muitas. Falo que praticamente o meu público é feminino que me acompanha aqui no meu Instagram. E eu queria que você falasse um pouco sobre a solidão da mulher negra, principalmente no lado afetivo. Que eu acho que você trata sempre muito disso nas suas postagens que eu acompanho. Aí a gente vai voltar para aquele nosso papo do início, né? O que é que acontece? Muitas mulheres negras ainda são vistas como as mulheres para realizar as fantasias sexuais. Mas não Sim, são as mulheres que são vistas para serem casadas, para serem apresentadas à família, sabe? Por conta desse processo, né, da animalização, esse processo histórico, onde se dizia assim, né? A mulher preta para trabalhar, a mulata para fornicar, mulata, inclusive, é um termo que não deve ser utilizado, e a branca para casar. A gente pensa, a gente tem que lembrar que a gente vive em um processo onde a história muitas vezes se repete. E que se a gente não vai se alimentando e recebendo novas informações, a gente vai reproduzir. Quantas vezes a gente brinca assim, eu me tornei o que eu mais temia, eu sou minha mãe, a gente brinca com isso, achando que é, né, bobagem, mas é normal a gente reproduzir aquilo que a gente ouve dentro de casa. E essas expressões a gente ouvia por muito tempo. Então, esse olhar ainda equivocado de que a mulher preta, só para você ter ideia, 53% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres negras. A maioria das casas brasileiras são as mulheres pretas que estão no comando. Você deve perceber o que tem de casa onde é a mãe que sustenta o filho e o filho do filho. sim, é Sabe, verdade. quando estou dizendo filha, eu botei no masculino, mas na verdade é a filha e o filho ou a filha da filha. Por quê? Porque as pessoas acham. E essa coisa que a gente está falando assim, né, sobre a força da mulher negra, muita gente foi começando a acreditar que a gente pode segurar a onda sozinha. É, Eu até estava dizendo, eu sempre digo, né? Quando alguém me chama de guerreira, é porque alguém está tendo menos trabalho do que eu. Para as pessoas me acharem uma grande mãe, uma mãe guerreira, é porque o pai de meu filho está sendo menos cobrado, é verdade. sabe? Uhum, Então, essa solidão da mulher negra, ela perpassa por dois motivos.
Primeiro, por essa questão da animalização dos nossos corpos, onde as pessoas acham que a gente não precisa ser amada, que a gente não merece ser amada, mas também, Lore, por um fator muito doloroso, por conta do genocídio da juventude negra. A cada 17 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. E lembra que eu te disse no início que a maioria das nossas relações são monorraciais? Então, assim, se um homem preto está sendo assassinado, uma mulher preta está ficando solteira ou viúva. Entendi. Chamar, a gente está aqui com alguns minutinhos faltando. E eu queria tirar uma dúvida, que pode até parecer, não sei, para as pessoas. Meu Deus, eu queria estar perguntando isso, mas é porque eu realmente Deixa eu te penso. falar, Lore, uma coisa que eu aprendi é que não existe pergunta boba, tá? Existe Tá. a pergunta que às vezes a gente não se sentiu confortável de fazer para alguém ou que a gente ainda não sabe. E eu sempre digo, quando é o debate racial, ninguém pode se sentir culpado por não saber. Porque a gente não aprendeu isso no ambiente escolar, a gente não vem de uma educação antirracista. Então, se sinta confortável de perguntar, porque eu também posso não saber a resposta. Porque eu vivo em um Obrigada. processo, Mas, né, mutável. mas aconteceu comigo e eu realmente não sabia como agir. Então, assim, teve 2 momentos que eu fiz tranças no meu cabelo. E porque eu realmente acho lindo e eu quis utilizar, eu fui fazer uma viagem com meus pais e eu coloquei. Nessa primeira viagem eu não sofri muitos comentários assim sobre apropriação cultural, mas da última vez que eu fiz ano passado, eu comecei a receber alguns comentários, tipo, isso é apropriação cultural, você não pode estar usando isso. E eu fiquei um pouco triste, chateada. Eu falava, gente, mas eu acho tão bonito. Por que que eu não posso usar? E eu não sabia como me defender, então eu simplesmente tirei e não mais usei. Então eu fico sem saber como me posicionar e por que que as pessoas falam que é apropriação cultural. Isso é muito bom. Por exemplo, o que que acontece? Posso te fazer uma pergunta? Quando você botou essa trança, você estava viajando para onde? Era férias, não era férias? Foi. Foi no meu aniversário, fui com meus pais. É isso que acontece, Lore. E isso daí, para muita gente, é ofensivo porque o que acontece? Eu já vi gente falar que ia usar um turbante para esconder que o cabelo estava sujo. As pessoas pegam informações relacionadas à população negra para usar apenas de forma quando é para se fantasiar. Tipo, tem gente que bota a trança só no carnaval. Tipo, bota só nas férias, sabe? Então, assim, e as pessoas não compreendem também a informação que vem por trás daquilo, É isso. sabe? Provavelmente, a grande questão não é o fato de você ter utilizado, mas é a gente não compreender todo o valor ancestral e Isso. histórico que tem por meio de cada penteado, de cada significado, sabe? Então, assim, é importante que a gente entenda que, assim, ó, quando uma mulher preta alisa o cabelo, ela não alisa o cabelo para se apropriar da cultura branca, ela alisa o cabelo para ser aceita. Porque o que fizeram com a gente? Desqualificar o nosso cabelo a todo tempo. Você nunca chegou na escola para alguém cantar para você branca do cabelo liso. Mas eu passei a minha infância toda ouvindo que eu era negra do cabelo duro. Então, todas as vezes que eu ouço essa música me dói. Não é engraçada para mim. Não é só uma música. Porque quando eu ouço isso, ela faz com que eu relembre momentos perversos da minha infância. Trançar meu cabelo sempre foi uma forma de resistência, mas também de manutenção da minha ancestralidade. Quando eu lembro das principais memórias que eu tenho com a minha mãe, dos meus melhores momentos, é minha mãe trançando meu cabelo e me ensinando. Toda. Dá pra ver? Tá dando pra ver mesmo. Então, assim, é importante que a gente entenda isso. Sim. Essa é a grande diferença. E aí, assim, às vezes, o que parece aos nossos olhos, uma simples bobagem, que é isso que você falou, eu gosto tanto do cabelo assim, só queria usar, é a gente entender o que está por trás daquilo. E por que é ofensivo pra gente? Eu falo muito disso no meu stand-up, né? Eu tenho meu stand-up, espero que você vá assistir quando a gente voltar. E aí eu falo de uma coisa que eu me lembro quantas vezes eu fui alisar meu cabelo de ferro quente e eu já ia alisar o cabelo entrando em desespero, porque eu sabia que em algum momento minha orelha ia ser queimada. Sabe? Então, assim, hoje em dia, quando eu consigo contar isso, eu vou contar e vai ser engraçado, mas é no momento de terror. Sim. Eu me lembro quantas vezes eu ia para a escola, como eu disse, sempre tinha escola particular, e minha camisa ficava manchada, porque eu levava para a escola um pote de creme para quando meu cabelo subisse, ficasse assim, eu botar mais creme para ele descer, para eu não ser ridicularizada. Então, Mas com essas coisas que parecem que são bobas, então assim, a apropriação cultural, para eu tentar ser mais didática,
é exatamente quando aquilo que é considerado feio, por exemplo, quando uma mulher preta coloca trança, agora menos, mas assim, por muito tempo, aquilo era associado. Tem gente que pergunta pra gente, deixa eu te falar pra você entender. Alguém, quando eu boto trança, alguém pergunta assim: como é que você faz com o seu cabelo? Você lava? Fede? Dá muito trabalho pra lavar? Você tem piolho? São perguntas que comumente a mulher preta ouve. E eu tenho certeza que quando você coloca as pessoas comentam, nossa, ficou linda, tá super desconstruída, sabe? Ficou maravilhosa. Que é exatamente quando a gente faz o que é nosso, as pessoas associam aquilo ao maléfico. E quando a pessoa branca vai lá e faz, associam ao belo. Então, assim, aquilo que a gente tá falando da dança, né? Você é dançarina. Quantas vezes, vou falar da dança afro, se você fizer uma dança afro, as pessoas vão achar que você, nossa, como Lorena é dedicada. Foi aprender também dança afro. Quando uma mulher preta faz balé clássico, ela tem uma dificuldade enorme de conseguir se inserir no mercado de trabalho. Sabe? Qual é a grande dançarina de balé que a gente tem aqui? A gente só consegue citar Ingrid Silva, que se tornou uma referência, sabe? De falando de balé clássico. Sim, sim, sim. Aí, mais uma vez, eu vou falar de Adilene. Adilene, essa referência, tipo assim, eu até brinco que eu acho que, aproveitar até sua live para dizer, que eu acho que a Adilene não é uma pessoa só. Às vezes eu acho que a Adilene tem mais 8 pessoas. Porque ela tá em tudo. Às vezes eu vejo a Adilene de manhã, ela tá fazendo uma live, daqui a pouco ela tá. Teve um dia que eu fiquei assustada, ela tava fazendo um show com o Léo. Uhum. Tipo, se foi na sexta-feira. É isso, o baile da Santinha na sexta, não é isso? É. Aí ela fez o baile da Santinha na sexta. Eu vi, o baile acabou de manhã. Quando deu 1 da tarde, a Adilene estava ensaiando no Ileaê. Eu falei para ela: pare, filho, não é possível que seja uma pessoa. Tire sua irmã, mostre cadê você. Você é gêmea. Eu fiquei brincando com ela. Outra pessoa aí que você tá escondendo. Falei: não pode ser, porque qualquer pessoa normal, ela dançou até 6 da manhã. É. Eu direto, eu falo, meu filho, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu fico nos meus videozinhos mesmo de internet, porque eu não dou conta, as meninas arrasam demais. Você tem que se dedicar muito mesmo, assim, tipo, exige muito, você tem que, né, se esforçar. Eu falei, eu ia cair na primeira dança. Eu falei, porque... Pois é, então assim, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender, sabe? Tem gente que não sabe que Edilene foi deusa do ébano em 2009, sabe? E que é essa grande referência, que é a professora de dança, porque tem semana que ela ainda dá aula de dança 3 vezes na semana. Eu falo no geral, porque Léo tem, né, bailarinas maravilhosas. Eu falo de Léo, eu falo de qualquer outro tipo de banda. Quando eu converso com o Léo, eu falo, Léo, eu não consigo, porque o meu tipo, o que eu sou acostumada a dançar é pra internet, é outra coisa. E quando você fala de Adilene, Ilê, é balé, aí coreografa Tony, aí tá em Ivete, aí tá em tanta coisa ao mesmo tempo. E eu aprendo muito com ela. Eu falo, quando a gente senta para conversar, eu falo, caramba, eu aprendo tanto com vocês, é tão incrível a maneira que. E são passos diferentes. Quando eu vejo o DVD de Léo mesmo, eu fico assim, caramba, passos que eu nem conhecia. Então, assim, é realmente pra gente comentar aqui, parabenizar, porque eu sou fã. Falei aqui no início quando eu vi ela, subindo aqui nos comentários, e eu olho muito pro tipo de dança, pros passos, como ela insere isso. Eu acho muito incrível. A live vai terminar. Não sei se a gente consegue reiniciar uma, mas minhas perguntas foram todas respondidas. Aqui eu não tenho mais nada assim na minha mente para poder te perguntar. Queria muito. Não acabou, tá, gente? Calma. Nós temos um minutinho. Queria muito agradecer. Se você tem alguma coisa assim que você queira falar, porque se você quiser falar sobre uma coisa, eu já inicio outra live. Não, a gente pode marcar um outro dia, a gente pode fazer um outro bate-papo, né? Mas dizer que para mim é muito importante, sim, que eu acho que essa é uma das formas da gente começar a rever, né, os nossos privilégios, os nossos espaços que a gente ocupa, que é isso, refletir, querer estudar, querer aprender. Fiquei muito orgulhosa, sabe, dessa sua iniciativa. Espero que você faça isso com outras pessoas, que a gente possa cada vez mais ter esse tipo de debate, de diálogo, porque a gente está aqui no espaço de troca, sabe, Lori? Acredite, eu não quero dar aula. Eu quero também trocar, eu quero também aprender, quero me sentir confortável de dizer as coisas de uma forma sem ter uma postura hierarquizada, sabe? Fiquei muito feliz em poder falar, porque é exatamente isso. Você fala com 10 vezes mais pessoas do que eu, e que a gente possa fazer um debate qualificado sobre a questão racial no Brasil, para que a gente, de fato, tenha uma sociedade
igualitária e equitária. E Obrigada. equitária. Obrigada, eu aprendi muitas coisas e com certeza vou estar aqui tentando construir cada vez mais junto com as pessoas que me acompanham. Tá todo mundo aqui só comentando coisas boas e positivas. Se você precisar de mim, eu tô por aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Fique com Deus. Você também, gatona. Todos vocês, viu? E semana que vem tem mais live. Tchau. Beijo. Amores! Ó, a Ed aqui, gostosa. Lene tá aqui. Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa. Tô aprendendo também junto com vocês. Realmente eu tava aqui, ó, riscando tudo que eu já tinha perguntado e falado sobre. Semana que vem vamos ter uma live que vocês pediram muito, provavelmente seja na terça-feira, tá? E, enfim, mandem sempre pra mim também no direct ou comentem o que é que vocês querem que a gente fale aqui também pra gente aprender juntos. Vou estar sempre mesclando, tá bom? Com vocês. Vou deixar a live salva. Quem quiser mandar pra outras pessoas assistirem também, fiquem à vontade, ok? Um beijo, fiquem com Deus e amo vocês. Encerrar aqui, minha filha. Gente, que live incrível, né? Eu me arrepiei. Eu falo me arrepio. Muito aprendizado, muito aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Te amar, muito obrigada de novo. E todos vocês que assistiram. Semana que vem vamos ter uma live com Rafa Kalimann, que vocês tanto pediram. Eu consegui um horário na agenda dessa mulher, meu povo. Tá? Dia 7, terça-feira, 8 horas da noite. Vou colocar tudo pra vocês aqui em breve, tá bom? E é isso. Amo vocês.